Cara, Superman é um dos maiores acertos da DC nos últimos 20 anos, cara. Depois de mais de 50 anos, a DC finalmente conseguiu fazer um filme decente, realmente bom, resgatando a essência daquilo que é o Superman, que é a essência que foi muito bem traduzida nos filmes do Christopher Reeve, né? Os primeiros filmes do Superman lá em 1970, que eu cresci assistindo e que eu adorava assistir na infância, porque trazia verdadeiramente a essência daquilo que o Superman significava, que é um personagem que ele é gentil, ele é amoroso e, acima de tudo, ele é um símbolo de esperança. E eu sei que o James Gunn entendeu finalmente o Superman. Eu acho que foi o primeiro diretor que verdadeiramente entendeu o Superman desde lá do Superman nos primeiros filmes, com Christopher Reeve. De entender a essência do que é esse personagem, porque em vários takes aqui desse filme, ele mostra o simbolismo do Superman, sabe? O símbolo ali no peito dele estampado e mostrando e dizendo na sua cara, ó, isso aqui é um símbolo, sabe? Então tá lá o Superman voando na batalha e tudo mais, e ele foca. Tem aquele close-up ali no símbolo do Superman, que é bonito pra caramba, o uniforme tá lindo. O David Corenswet tá maravilhoso na atuação, assim. O filme tá excelente. Existe química entre o Superman e a Lois Lane. Não é um casal sem química, não é uma coisa forçada, que é uma coisa que eu não gostava, por exemplo, do Superman do Henry Cavill, né? O Superman estava mais preocupado em dar uma namorada com a Lois Lane do que salvar a cidade, né? E acima de tudo, não tem como não comparar diretamente com o Superman do Henry Cavill e mostrar o quanto que esse aqui é muito superior, sabe? Os haters vão odiar o que eu tô falando. Muita gente que apaga a pau do Snyder. Ai, porque o Snyder tem essa visão realista e você não entende. Só que não, cara. Isso é uma visão completamente deturpada daquilo que é o Superman. O Superman, ele é para ser esse símbolo de esperança, é para ele ser gentil, para ele ser amoroso, ele ser um cara que vai salvar todos. Até porque o Superman é uma das tipificações de Moisés e Jesus Cristo no cinema, né? O Superman, existe vários personagens que têm um pouco dessa essência e meio que representam. Então, ele é um símbolo de esperança. Você trazer um Superman sombrio, sinistro, meio macabro, não é uma boa escolha de roteiro. Até porque, tudo bem, né? Era a visão que o Snyder tinha para passar e que pode ser muito bem criticada. Eu entendo ele querer fazer uma versão para responder aquela pergunta que vive se fazendo há mais de 20 anos, né? O que aconteceria se o Superman existisse na vida real, sabe? Porque a gente sabe que o ser humano é maligno, o ser humano é mau, ele é macabro e ele faz coisas ruins. E aí fica essas representações. Então você tem o Capitão Pátria, né? Você tem o Omni-Man lá da série do Invencível. E você tem o Superman do Henry Cavill, que é um pouco melhor do que todos eles, né? Em termos de bondade, mas ainda assim tem um lado meio cinza, né? Que seria de pessoas reais tivessem superpoderes. Eu acho que a gente precisa ir para a ficção para ver o que aconteceria se pessoas reais tivessem superpoderes, né? Basta olhar os políticos do Brasil. Então, assim, eu acho que é uma questão de que a gente sabe o que acontece na vida real quando pessoas reais têm poderes e coisas ruins acontecem com a população. Mas a verdade é que o Superman precisa ser além disso. E tem um livro do Nietzsche, que inclusive vou pegar ele ali, rapidão, fica aí. No livro Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, ele aborda o conceito do Übermensch, né? Em alemão, que é o super-homem. E o Nietzsche ele vai falar aqui no Assim Falou Zaratustra sobre o conceito dele daquilo que é um homem superior. E eu acho que isso foi uma das grandes inspirações para o conceito do que é o Superman, que é um homem evoluído, né? O Nietzsche vai abordar isso, né? O Übermensch do Nietzsche, em que ele é uma ponte para uma humanidade superior, para uma nova humanidade, um novo conceito de humanidade, servindo como uma ligação, certo? Então, esse Superman, o Superman em si, ele serve muito como esse símbolo. Existem vários paralelos do que é o Superman para o Nietzsche e o que é o Superman dos quadrinhos, de justamente ele ser um super-homem, né? Um homem superior. Então, tudo aquilo que tem na humanidade de ruim, o Superman ele está num estágio acima da evolução.
em seu nível de humanidade. Então, se a humanidade tem defeitos, tem problemas como ser perversa, ser corrupta, isso, aquilo, outro, o Superman ele está acima disso. Ele tem uma moral mais elevada. Ele tem um nível de bondade, altruísmo, tudo nele é superior, porque ele é um super-homem, não no sentido da força física dele, não no sentido da sua capacidade de voar, de fazer coisas sobre-humanas, mas muito também da sua índole, daquilo que ele é em si como pessoa. E isso aqui o filme aborda de uma forma tão espetacular, porque eu tenho certeza que o James Gunn entendeu isso, assim como eu consegui compreender isso no filme, que tem muito parte da mensagem. Por exemplo, um dos plots do filme, aqui vai um spoiler, é que os pais do Superman, né? O Superman passou a vida dele inteira acreditando, ele tem 30 e poucos anos no filme, ele passou esses 30 anos acreditando que a sua bondade interior, a sua coisa, a sua vontade de fazer o bem vinha justamente da sua origem kryptoniana, que ele acreditava ser superior à sua origem humana. E você vê que ele não tem muitas interações com seus pais terrestres, né? A gente vê primeiro ele interagindo com seus pais kryptonianos, né, através da exibição lá da mensagem, e que aquela mensagem impacta profundamente o Superman, e ele fica calmo quando ele está em conflito, quando ele tem algum problema, escutando aquela mensagem dos pais dele. E o filme vai mostrar o quanto que ele associa essa bondade, né? Ele achar que ele tem esse propósito maior no mundo, e isso ele herdou dos seus pais kryptonianos. Só que o filme aborda e mostra como que essa bondade vem do Superman ser humano, do fato da criação dele pelos seus pais terrestres. E pouco a pouco você vê o Superman abandonando cada vez mais esse lado dele de divindade, de alienígena, e começando a se identificar cada vez mais como um homem, como um ser humano. E ele começando a entender esse conceito de que, na verdade, a sua bondade, a sua generosidade com as pessoas está justamente na sua criação como um garoto do interior, simples, interiorano, que veio ali da fazenda, de Smallville, uma cidade pequena, que ele é só isso, Superman é isso, é um garoto do interior que tem superpoderes. Então, muito dessa sua inocência vem disso, e ele abraça isso, e a mensagem no final do filme dele vendo, não mais a mensagem dos seus pais kryptonianos, mas sim vendo a mensagem dos seus pais humanos, mostra que, na verdade, ele também entendeu isso. Ele entendeu que a sua bondade, o que faz ele ser o super-homem, né? E aí ele alcançou o status de super-homem, né? Além do homem, justamente quando ele vê aquela mensagem. E aí ele se conecta cada vez mais e ele passa a valorizar ainda mais seus pais terrestres, que foi quem ensinou a ele a ter esse propósito no mundo de ser o super-homem. Então a bondade dele não vem da sua origem alienígena, mas sim da sua origem humana, mostrando que é um símbolo para todos nós de que nós poderemos ser também um super-homem no sentido da moral, do caráter e do altruísmo. Por isso que o Superman é o maior herói de todos os tempos, por isso que ele é tão conhecido, e esse filme soube captar essa essência. É bonito pra caramba, eu me emocionei no cinema, quase que vi as lágrimas quando eu vi aquela cena final, o Superman olhando ali, reflexivo, para a imagem dos pais deles e revendo a infância dele, entendendo que é ali que vem a sua origem verdadeira, que os pais kryptonianos dele não é nada perto daquilo que ele é de fato, e que a sua bondade, sua generosidade vem da humanidade. Então existe esperança, sabe? É possível ser homem e alcançar o status de super-homem, como Nietzsche aborda, ser uma pessoa mais elevada moralmente. E eu acho que, assim, filmaço, resgatou de fato a essência daquilo que é o Superman, né? De mostrar que essa bondade dele vem das coisas boas que a humanidade tem a oferecer. E perfeito, sabe? Dá um pau na versão do Zack Snyder e toda aquela putaria do Zack Snyder. Perfeito. Eu acho que é um filme que, assim, é extremamente gostoso também de assistir e que tem mensagem a ser passada, sabe? Eu acho que no mundo que a gente vive, cada vez blockbusters que não tem mensagem alguma, que não tem nada, que é só um filme ali, um parque de diversões, como o Martin Scorsese fala, né? Dos filmes da Marvel, que é o senhor absoluto de cinema. É um filme que vem para mostrar um outro lado da história, sabe? Um filme que vem para dar uma mensagem que tem substância. Então, eu achei perfeito.
Eu entendo as críticas, talvez o filme possa ter um problema ou outro de roteiro, mas resgatou a essência daquilo que é o Superman. E eu gostei demais do filme, nota 10 de 10.